Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ernesto Brez e esse é o nosso IGCast, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Como sempre, gostaria de agradecer aqui os nossos patrocinadores do IGCast e o Grupo Cadiz, que há 3 décadas atua na área de serviços de segurança, vigilância, portaria, recepção, limpeza, manutenção e demais serviços de facilities. Acesse o site www.cadiz.com.br, Cadiz com Z no final. E a SAMI, desde 1995, no mercado de facilities, a SAMI oferece serviços de mão de obra especializada, com constante aperfeiçoamento dos colaboradores e processo visando sempre a eficiência e o respeito ao meio ambiente. Acesse o site www.sami.com.br. SAMI se escreve S-A-M-H-I. Além do podcast, a Abralimp também tem a revista IG Plus, e aqui reforço, para vocês conhecerem o site da revista, www.revistigplus.com.br, e gostaria de destacar a matéria da cobertura da Feira da FISPAL, que é voltada para o setor de restaurantes e serviços. Confira lá, ok? Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, para não sair do nosso planejamento, como sempre. Nós vamos falar sobre Figital. E aí nós trouxemos o professor Rogério Morgado. Seja bem-vindo, professor. Ele é professor de curso de pós-graduação da Universidade de São Paulo, a USP, Fundação Instituto de Administração, a FIA, e Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM. Professor, obrigado, seja bem-vindo para o nosso IGCast para falar sobre um tema marketing digital. Eu que agradeço, Ernesto. É um prazer muito grande estar aqui. A Abralimp já é uma querida associação onde estive presente com palestra para os diretores, profissionais de marketing, gestores, e aqui no seu IGCast, o podcast da Abralimp. É um prazer para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que ainda estamos dando os primeiros passos, eu acredito. Como professor, é um desafio falar, ainda mais com uma plateia, um público, um pessoal que vai nos assistir tão selecionado. Me conta, como é que foi você esteve na feira da FISPAL? Como é que foi a experiência? Que joia. Lá? Aliás, uma feira que cada ano cresce, mesmo aí no processo da pandemia, né? A gente vê o setor da alimentação fora de casa, um setor com taxas de crescimento assim, vamos falar até para provocar a concorrência, chinesas. No Brasil, né, em vários estados da nossa federação, algumas regiões, e eu gostei muito, visitei o stand da Abralimp, inclusive com uma presença lá marcante, né, encontrando aí as profissionais, as gestoras que cuidam tão bem aí do associado, e essa feira ela trouxe algumas inovações. Eu particularmente olhando aí a área do café, né? São cadeias assim cada vez que mais investem na gourmetização, no processo de vender diferenciais, de agregar valor, um pouquinho do que a gente vai conversar aqui também no Figital. Figital. O que é, vamos começar, né? O que é marketing digital? Como ele se diferencia, né, de abordagens tradicionais do marketing? Eu não vou chamar você de professor, mas chama de Morgado, como já nós falamos aqui. E eu vou te chamar de Ernesto. Ernesto, eu gosto de sempre falar nessas oportunidades, e pelo tempo que você nos concedeu aqui, o que é o marketing. Até porque há mais de 22 anos dando aula desse assunto, também para profissionais técnicos, não só quem escolhe fazer marketing. Então é um desafio quando no MBA, em uma aula, a gente fala com engenheiro, a gente fala com o profissional de TI, que hoje é uma área que tem procurado muito aí o conhecimento das ferramentas mercadológicas, onde elas se encontram é o marketing. Marketing é uma ciência muito nova, ela surge aí como uma área de estudo, né, com conteúdos no século XX, principalmente com aquela preocupação após a segunda revolução industrial e um excedente de conteúdo, de produtos, né, de como melhor vender. A própria formação da palavra nos ajuda a explicar o conceito. Marketing do inglês, no final o ING, que é o gerúndio, a ação sobre o mercado. E aí que eu queria falar para o seu público, quem estiver ouvindo, depois assistindo aí, o ING fala a ação. Então o marketing, mais do que analisar práticas de mercado, é também propor caminhos para melhor atingir o mercado. E aí eu vou falar um binômio humano. Todos nós temos necessidades e como ser humano, ainda mais nesse novo milênio, os desejos.
E esses desejos, Ernesto, são infindáveis. Quero vestir uma camisa azul, amanhã quero uma camisa amarela, quero um relógio da marca tal, quero um sabonete, um perfume. Pensa aí no universo de possibilidades para produtos e serviços. E esse é um novo quadro, onde a tecnologia vem com tudo. Por isso o termo Phygital, que é incipiente, é novo, estava presente inclusive em alguns stands lá da Fispal, que é um setor que a gente analisa de perto, o setor da alimentação fora de casa e da limpeza, da higiene junto nesses ambientes. E o aluno que nos pergunta nos MBAs, nas aulas de graduação, ou online também, professor, por onde eu começo? Eu acho que vai ser um bom tom dessa conversa. A gente começa do início. O marketing é o mesmo. O que acontece agora é que a gente tem o plano digital para atuar, para fazer negócios, mas também para agregar valor nos relacionamentos com os clientes, né? Você acha que isso reforçou mais? Eu não posso deixar de falar da pandemia, porque foram 2 anos, né, duros, bastante difíceis para o mundo, né? Você acha que isso, esse termo e essa metodologia vem em função ou acelerou em função da pandemia? Falou muito bem. Acho que acelerou, ganhou proporções assim de ou vai ser dessa forma, usando o digital, ou a gente não vai conseguir entregar, agregar valor, prestar nosso serviço. Em especial, começo aqui pelo eu, né? Pela função de professor. Eu já tinha quase 20 anos em sala de aula e foi a pandemia que mostrou que por aplicativos, Zoom, Teams, até o WhatsApp Vídeo, a gente podia também lecionar, né? Acelerou. Já havia uma série de canais, de vídeos via YouTube, mas outras ferramentas. Então a ideia da tecnologia, né, Ernesto, acho que vale sempre reforçar, inclusive para a área da limpeza. O que faz uma ferramenta? Ela facilita um trabalho, ela facilita, na sequência, um processo que tem início, meio e gera um valor na frente. Com certeza, a pandemia trouxe essa nova frente de possibilidades, oportunidades, mas falo bem aqui de desafios. Nem todos os professores profissionais se deram bem ou aprenderam esses novos usos de ferramentas com a pandemia. Todo mundo precisa se reinventar, né? Boa questão. A reinvenção de si mesmo, o mapa de novas competências, né? Um termo aí muito em uso, principalmente para você gestor que está aqui nos ouvindo, as competências profissionais, mas também pessoais, que os americanos chamam de soft skills, né? Aquelas habilidades no trato com o outro, com a equipe. Eu diria até, Ernesto, consigo mesmo. O autoconhecimento, para muitos profissionais, foi ali a questão de prova. Será que eu me conheço? Onde é que eu sou melhor? O que eu tenho? Aquele exercício que a gente faz como consultor para as empresas, né? Qual é o seu ponto forte? Me lista 3. Quais são os seus pontos fracos? Lista também 3. E aí o profissional também começou a se pegar nesse sentido. É um mundo diferente, vamos chamar assim, essa coisa do digital, sem esquecer do físico, que é o que o termo aqui nos traz. Mas vamos falar um pouquinho mais do tema ao longo da conversa. Quando a gente fala em digital, vem do termo físico e digital. Você acha que com o perfil do profissional de vendas precisa ser mudado ou o conceito, né, ajuda ele a melhorar a eficiência de gerar uma venda, de criar um nível de relacionamento, porque não é só venda, né? Porque às vezes vender é fácil, o duro é manter o cliente, principalmente no nosso setor de serviços, né? O atendimento, né? O relacionamento com esse cliente e, portanto, aí até um maior tempo de convívio, uma fidelização. Você tem plena razão com a pergunta, já vem até o caminho da resposta. Hoje estamos num mercado que, com cada vez mais ferramentas tecnológicas, o perfil do profissional ele precisa ser adequado. Eu brinco, né? Como já leciono há alguns anos, profissionais mais experientes têm que fazer essa corrida atrás. Mas eu também coloco aqui na nossa conversa o outro lado. Será que essa geração dos millennials, Y, Z, ou que nasceram aí do ano 2000 para frente, também estão preocupados com o tete-a-tete, a relação pessoal,
a esfera de contato com as pessoas, portanto com clientes no mundo físico, e aí é um outro patamar aqui da nossa visão de mundo e da conversa. Nós, como profissionais mais experientes, temos que orientar essas equipes, principalmente dos novatos, né? E os novatos trazem esse novo mundo da tecnologia para a gente não ficar atrás. Nunca vamos ser tão bom quanto eles, que já nascem com o celular do lado do berço, né? Vendo lá a galinha pintadinha, entre outros desenhos e aplicativos, mas a gente tem que correr atrás sim desse ferramental. E eu diria que essa dualidade é que o futuro do vendedor, do atendente, do profissional de limpeza, do professor, do consultor de organizações, né? É tentar fazer essa ampliação do mindset, ou seja, visão de mundo, visão de futuro, visão de possibilidades, e na prática, né? Porque a teoria até nos ajuda a entender. E como fazer isso é um outro caminho aí a percorrer. A internet veio para mudar tudo isso, né? Ela veio, ela já estava assim em usos que não eram para as pessoas, né? Era mais para uma rede aí, primeiro dizem a história pelos militares, depois as empresas, e com certeza o mundo do trabalho primeiro, e depois, claro, o mundo social, os nossos entretenimentos, o assistir programa, episódios ou capítulos de novela quando se perdeu aí no real time, foi dando à internet esse corpo vivo, esse mundo de possibilidades. A gente que estuda um pouquinho dos meios de comunicação, quando começam aí as ondas, né, do rádio, do cinema, a própria da TV, pela história e pelos nossos estudos, tivemos choques também culturais, sociais e de práticas nas famílias, né, e nos indivíduos. Mas eu acho que a internet, como a gente também é contemporâneo, vive junto a isso, tem sido mais intenso, né? A pandemia reforçou, inclusive com aquela possibilidade de poder fazer de casa muito das coisas que antes a gente tinha que sair. Então é um outro panorama bem interessante também de dialogar e trazer nessa nossa conversa, Ernesto. Como é que o marketing digital ele traz benefício para as empresas? O que ele traz de benefício? Boa questão. Eu quero dar o exemplo olhando uma realidade prática de uma loja, né? Até então, quando o mundo físico apenas era o que a gente tinha em evidência, a loja servia ao cliente que ia até ali. Começou a se ampliar a entrega do serviço ou do produto com os serviços de delivery, de levar o produto até a residência, a casa, o espaço do cliente. No mundo digital, muitas dessas lojas não precisavam nem existir fisicamente, pelo menos com a identificação dela. Então, grandes armazéns, né? O próprio processo de distribuidores, a Amazon, que é um marco aí nesse processo de loja virtual, trouxe a possibilidade, claro, com a internet evoluindo, de ir das nossas casas, com os aplicativos e claro, com os dispositivos celular, computador, notebook, poder acessar esses estoques e fazer as compras. O mundo digital tenta uma fusão entre esses dois lados. Quem já tem a loja física, lembrar que esses canais precisam, devem e cada vez mais serão utilizados. E o outro lado, que também passou a ser verdade no mundo dos negócios, lojas virtuais, criando seus espaços de experiência, de experimentação ou até de convívio para perceber esse cliente e agregar valor, né? Tal produto eu só vendo na loja física. Se você vai até a loja física, você tem aí também uma possibilidade de um benefício, de uma promoção, de um desconto. Veja, a gente separa como prática aqui de conceito teórico, de prática de marketing atual, de aula, né? Para orientar sobre gestão, mas no dia a dia, para quem nos escuta, o cidadão, tem sido hoje cada vez mais frequente poder pesquisar, por exemplo, Ernesto, um preço pela internet, no celular, e depois fazer questão de ir até a loja para ver se é aquilo mesmo, se o produto atende, se aquele dispositivo celular, equipamento, até uma peça de roupa é tão boa quanto a foto no site apresentava. Então, acho que essa imersão, mentalmente, a gente já faz. O problema na gestão é dividir, ensinar, orientar os processos de gestão nesse sentido não tem sido tão simples. Muitos dos currículos acadêmicos ainda foram formatados na época que as empresas eram só físicas e muita coisa do digital aí, tem gente que vende cursos, especialistas da noite para o dia na internet, mas de fato que não se aplica tão bem quanto é vendido nesses canais.
para nós que estamos na lida, que orientamos pessoas, que treinamos gente, isso é uma responsabilidade. Você acha que quando você faz essa fusão, né, entre o físico e o digital, as empresas estão qualificando, estão preparando melhor a sua equipe? E aí, por exemplo, eu falo no setor específico nosso de serviços de limpeza, manutenção, etc, etc, que está na ponta lá, que representa a empresa, né? Ela está lá com uniforme, telefone, todo o marketing da empresa. Qual a importância disso tudo e como é que o Figital ajuda dentro desse processo, Morgado? Eu sei que é meio amplo, assim, amplo, mas... Daria um outro podcast, mas adorei a sua questão, até como professor e alguém que eu falei no início, né, com você antes da gravação. Eu acho que mais do que aula, a gente treina, orienta pessoas no campo, na prática. Quando eu vou para um treinamento, seja em restaurante, seja em empresa com o pessoal de limpeza, eu tenho que falar que para quem você trabalha? Pergunto para o profissional, para o garçom, para quem está nessa lida. Trabalho para o patrão. Não, você trabalha dentro da empresa de um patrão, de um dono, de uma corporação, mas para o cliente. Se a empresa não tiver cliente, como professor de marketing prioritário, isso é uma linha de condução da conversa, né? Se a empresa não tiver cliente, ela está fadada a desaparecer. Por melhor que seja, Ernesto, o produto, o lugar, as instalações, por mais bonito que seja o uniforme, que tenha os POPs, os processos de trabalho definidos, se não tiver cliente, toda a gestão tem que ser revista. E aí, a capacitação. Eu escuto de muitos alunos, inclusive gestores, o problema do Brasil é o brasileiro. Eu acho que pode ser a solução, depende de como a gente olha. E o termo que você usou muito correto, é a capacitação, o treinamento, o desenvolvimento contínuo, porque também não adianta dar um treinamento uma vez por ano. Nós falamos isso no podcast anterior. Olha só, uma vez por ano, porque aquele fornecedor, aquela indústria ou associação nos deu lá. Tem que ser rotina, tem que ser uma pílulas, sequência. Né? Aquelas pílulas diárias, né? Como os nossos pais fizeram, né? Os nossos responsáveis numa formação de caráter, de princípios, mas também de práticas do dia a dia. Né? Eu acredito na capacitação técnica, na formação profissional, numa sequência para dar aí um cargo, mas também muito num lado, que a gente até já tocou de leve, a parte do comportamental. Muito desses profissionais hoje, em épocas de internet, estão se esquecendo do convívio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu brinco, né, com o pessoal operacional quando a gente dá treinamento nas empresas, que o papai e a mamãe ensinaram. O problema é praticar, é lembrar em dias de chuva, como de hoje, em dias de sol, em momentos de tensão na vida pessoal, o profissional que lida com o cliente, ele está exercendo um cargo em nome da empresa. Aí a gente entra no atendimento ao cliente, que é o princípio do marketing, seja no digital ou no mais tradicional. Dar atenção às pessoas em nome das empresas que estamos, que nós representamos, né? Coisa que a Abralimp, aí, pelo menos toda vez que eu tive uma interação, foi tão bem. Da ligação telefônica aos gestores, diretores e o corpo lá de pessoas que me atenderam todas as vezes que eu estive ali com vocês. Isso é muito legal. Você acha que o empresário ele vê o marketing como uma forma de contribuir o aumento de vendas, ou ele usa o marketing como marketing? Não sei se é muito louco então, isso ou não. Nós fazemos marketing, aparece na mídia, né? Até marketing social, que é um outro termo aí decorrente dos últimos anos. Excelente pergunta. E aí eu vou precisar, até antes de ter aí a formação acadêmica, mestrado, doutorado, falar um pouquinho da prática profissional. Toda vez que um profissional já trabalhou na área de vendas, ele entende a importância desse processo. A empresa que não vende tem tudo para refazer. Agora, se eu não trabalho com venda, será que o meu cargo, a minha função, né, uma fala para todo mundo, ajuda a empresa a fazer esse processo acontecer, a vender? A nossa fala ao profissional de limpeza, profissional de conservação, né? A todo mundo que está numa organização. A empresa, para ela se realizar no mercado, ela tem que fazer a transação comercial, que é a venda dos seus produtos e serviços em troca de uma remuneração. O marketing
simplificando, olhando os seus olhos e para quem nos escuta, ele tenta facilitar esse processo. Tem vários fundamentos, até porque é um universo cada vez mais concorrido, é um universo com cada vez mais investimentos. A gente usa, inclusive, nessa nossa conversa um termo desenvolvido, né? Elaborado lá nos Estados Unidos, inclusive na fala de muitos dos anunciantes, do pessoal que faz aí os posts sobre digital, põe ainda no PH, que é o mundo físico, em inglês physical, e o mundo digital. Eu já escrevi digital em lousa, em artigo com F também, mas eu te diria, se nós não vendermos nenhum tipo de marketing, mesmo esses mais atuais, contemporâneos, vai ajudar. Marketing serve para a empresa fazer vendas. Posso criar marca, posso fazer vendas com mais rentabilidade, com mais lucro, posso desenvolver a entrada em alguns mercados que a médio e longo prazo vão ser mais interessantes. O marketing auxilia nisso. O marketing está muito alinhado, Ernesto, à estratégia, que é algo dos primórdios da humanidade, né? A gente fala aí a estratégia como um caminho de ação no hoje, olhando um estado futuro que a gente almeja. E o marketing vai fazer essa condução, essa ponte com várias ferramentas, que dá mais uns 3, 4 podcasts. Depende do assunto, mas eu estou animado. Eu acho que você está perguntando os pontos cruciais de um mini curso aí sobre transformação digital para empresas que ainda não estão no digital e, ao mesmo tempo, atualização de conceitos para aquelas empresas muito moderninhas. Eu tenho um e-commerce, eu tenho uma startup. Você atende pessoas, você tem cliente, você pensa na empatia do seu funcionário para com as pessoas que querem a sua marca, o seu produto, o seu serviço. Então é uma conversa de duas mãos, né? Por isso que é um termo que eu aprecio muito. Já venho palestrando sobre ele nos últimos tempos e só tem aumentado o interesse das pessoas em ouvir sobre isso. Não vejo como um modismo, até porque é o mundo que nós vivemos, cada vez mais integrando o lado físico e o lado digital, e vejo como um desafio aprender a se portar frente a esses dois contextos do mundo dos negócios, mas também da nossa vida, né, Ernesto? Você acha que o empresário ele vê o marketing como investimento ou como custo? Eu vou falar para você, gestor. Só entre nós dois, vai. Não, para todo o podcast, até porque no início da carreira eu assumi funções de executivo antes de ser professor muito cedo. Então é um gerente de marketing até questionador, querendo fazer investimentos, trazer novos produtos aí para o Brasil, da multinacional que trabalhei. Qual que era o grande desafio? Vencer as falas e provocações da diretoria financeira. Por quê? Morgado, não vende o que nós já temos, porque a gente precisa inovar. Claro que vender o que já temos ajuda, faz o cash, faz a operação se manter rentável, mas a inovação está em entender que esse cliente ele tem sempre uma insatisfação. Uso um termo aí do professor Madia de Souza lá de trás, é o cliente camaguru. Ele muda de cor como um camaleão e pula de ofertas e marcas como um canguru. O cliente ele busca coisas novas. Para a gente fidelizar e manter, tem que ter um investimento. Se não é na nossa produção, no nosso desenvolvimento de novos produtos e itens, tem que ser na nossa marca. E o financeiro tem que enxergar essa possibilidade muito mais de médio e longo prazo. O profissional de marketing tem que desenvolver essa conversa, lembrando que não é só a área dele dentro da empresa. Por isso que eu acredito numa empresa integrada, onde esse digital com o físico, ele faz parte de toda a gestão e não só de um departamento. Você acha que as agências aí de comunicação, elas já estão adaptadas a esse conceito para oferecer estratégias mais eficazes, né, para os seus clientes? Não, porque no final eles estão vendendo também, né? Eu acho que tem cada vez mais nesse contexto especialista em pequenas coisas. E essa visão que a gente está dialogando aqui é a mais difícil e complexa. Não precisa estudar um MBA para isso, mas ajuda. Não precisa a gente olhar o termo digital como tábua de salvação, mas é uma das formas de hoje quem quer operar no mercado competitivo, tecnológico e globalizado, que é importante também a gente afirmar isso, né? Um pequeno país aí no Sudeste Asiático pode fazer a diferença com produtos conhecidos globais, não precisamos nem pegar o nosso celular, vou lembrar de algumas marcas de carro que tem pela rua.
Então a sua pergunta leva a um sentido assim de que o profissional de comunicação e de propaganda, ele continua sendo extremamente necessário para praticar as ações frente ao mercado. O marketing, como eu falei no início. E nesse sentido, as várias facetas tecnológicas têm oferecido expertise, especialidades. Marketing no Instagram, marketing para quem quer ir bem no Facebook, como fazer uma storytelling via YouTube, via novas redes sociais. Tem até aquela da dancinha, né? Ainda bem que a gente está num podcast, mas é o TikTok, essas outras formas aí de apresentar e que viraliza. A parte de um gostou, manda para o amigo, pega o Beto do estúdio e fala, ó, você viu isso? Manda para ele no celular, né? Eu acho que nós temos sim que ter uma essência e ao mesmo tempo, para permanecer no mercado, aprender novos usos de ferramentas que já estão aí. Fazer um bom folheto num formato digital para se mandar pelo WhatsApp é uma expertise que algumas agências não podem deixar passar. Ligação telefônica. Puxa, Morgado, eu tinha uma empresa especializada em fazer roteiro para telemarketing, para call center, para esse tipo de vendas. Será que migrou para o WhatsApp? Será que conseguiu fazer um chatbot de mensagens hoje via e-mail marketing ou que capta leads ali no LinkedIn? Veja que a tecnologia, Ernesto, nos dá novos parâmetros de possibilidades, mas sempre pode estar barrando no fazer, na ação frente a isso. Então, acho que essa dualidade precisa ser vista por quem vai trabalhar com o marketing daqui para frente. Se o aluno, estudante, alguém mais jovem ou até de outra área querer olhar o marketing, a gente vive sempre o planejamento e a ação. Não existe marketing sem planejamento, marketing eficiente, claro, e não existe um marketing aí muito holístico, todo bonito, se não tiver a peça de propaganda, a ação do vendedor, a fala no call center, que materializa aí uma função de ação, de vendas, por exemplo. Deixa eu perguntar, me surgiu agora, a lei de proteção de dados. Está inserida nessa conversa, sim, e isso é muito delicado. Aliás, uma área mais apropriada para os advogados, juristas, né? E veja que interessante, você me faz lembrar uma frase que eu sempre inicio o semestre e coloco. Por mais capacitado que seja seu professor, a instituição e o conteúdo, a sala de aula ela corre atrás da realidade. A realidade é muito mais dinâmica, muito mais ampla, muito mais ágil. Ao mesmo tempo que dados hoje valem dinheiro, é o petróleo aí desse novo milênio, né? O ouro, o petróleo, enfim, já vi esses termos em falas diferentes de professores aí americanos, né? Que são os que mais vendem livro, que colocam os assuntos aí como evidência. A mineração dos dados, ela tem limites. Ela tem inclusive limites éticos, morais, né? Que as empresas estão inseridas. E o Brasil, de certa forma, tem tido aí essa busca de regulamentação, de cuidado, chama atenção também para o profissional mais aí de BI, TI, tecnologia, com esses procedimentos. Embora o marketing, o seu diretor, o seu gestor pode te induzir, capta dados, vamos fazer uma ação, cuidado da forma que você coloca uma landing page para oferecer algo e simplesmente só captar dados sem colocar lá aceito receber informações detalhadas sobre a empresa, né? Então é um cuidado sim a ser tomado, muito importante a sua questão. E caiu na rede e não tem volta, né? A rede é algo assim implacável do ponto de vista da gente estar mapeado, né? Onde ele está, o que ele consome, qual a idade, qual a preferência, que tipo de produto, onde ele passeia pela internet, quais são os pontos de interesse para ele ver novas coisas de nós mesmos, né? Outros episódios, outros programas, outros assuntos. Que produto agora eu posso vender mais para ele? Tem até um estudo, né, de jornada do consumidor aí que para saber aonde, quando deve ser atingido, de forma, qual a estratégia que você atinge, né, aquele futuro consumidor, né? Chamam até de funil, né? Como se fosse uma boca larga para a gente ter muita gente entrando, muitos interessados na mensagem e vai se afunilando. Lembra o funil mesmo, aquela figura de linguagem, né? De um processo aí de cozinha, um funil que se usa no laboratório. E lá na ponta, a hora que passou por várias triagens, as várias fases do funil, esse cliente
ele passa a ser cliente, né? Na verdade, ele é um lead que ele virou qualificado e passa a ser um cliente daquela marca, daquela empresa, daquele profissional. Se vermos bem, isso já existia nas lojas. A própria vitrine, uma loja de rua, tentava já fazer uma pré-seleção de quem ia adentrar naquela loja. E ali depois o mostruário, o manequim, a boa prática do vendedor ia filtrando esse processo para uma compra daquele cliente e uma venda da loja, fazendo o resultado. Se essa loja trabalhasse marca e iluminação, aliás, trabalha, né, no mundo físico, atendimento, processos ali fluidos, né? Que vamos voltar à prática da loja física. Tem muita gente que tem uma vitrine bonita, uma loja aí estilo decoração minimalista, né? Com muitos cuidados, e esquece de ter um caixa, de ter uma agilidade no processo de pagamento, de lembrar que nessa hora mais sensível, na hora que o consumidor mexe no bolso, ele precisa ser cuidado, né? Então essa prática do funil com a internet, com a tecnologia, ganha agilidade, mas ela não é nova não, né, Ernesto? Não. Uma loja tradicional, de armarinhos, né? Já fazia esse sentido. Eu gosto muito de analisar o supermercado para dar exemplos de marketing para os nossos alunos. Veja só na sua prática, claro, se você faça isso, né? De ir a um supermercado, quantos estímulos tem para você comprar, adquirir produtos e serviços daquela loja. Ou se não tem também, né? Esse supermercado que só põe o item na prateleira, não olha nem a data de validade, a condição de armazenamento, de higiene, estoque, limpeza. a higiene e limpeza, muito bem lembrado. Para restaurante também serve, né? Não adianta aquela placa, visite nossa cozinha, que o banheiro não está sendo cuidado. Aliás, nem entra no restaurante assim. É meu cuidado que eu falo para meus amigos, alunos e para quem está ouvindo aqui o EasyCast. Eu tenho uma história que eu não lembro qual livro que eu li, mas o presidente da SAS, né, a companhia de aviação, abriu a mesinha, né, sentado, e a mesinha estava suja. E aí ele falou, pô, se eu estou aqui dentro e eu abro a mesa onde eu tenho contato, tá assim, imagina que eles vão pensar da turbina, da manutenção do avião, etc, etc. Então, cuidado essencial, né? Um detalhe, mas que diz muito sobre a empresa, o talher, o copo. Então, claro que depende aí do posicionamento da empresa, é um conceito muito bonito de marketing, né? A gente acabou passando, mas para quem eu quero vender, teoricamente induz a que tipo de produto e serviço, qual é o preço e essa seleção de um público-alvo, né? Óbvio que algumas coisas básicas têm que estar presentes em toda e qualquer operação, independente do bolso. Eu escutei, eu li sobre um tema, sobre chamado Omnichannel. Né? Como é que tem, qual é a diferença, a relação entre Omnichannel e Phygital? Ótima questão. Eu gosto de lembrar que assim, né, quando a gente fala Omnichannel, ou os vários canais de venda, isso já era utilizado bem antes da internet. Então a empresa poderia vender numa loja de rua, num mercadinho ou numa entrega menor. Pensa numa Coca-Cola, mesmo nos anos 70, 80 ou 90, onde eu fiz a minha infância, adolescência e juventude. Agora, quando esse Omnichannel também passa a ser uma venda pelo digital, pelo site, por exemplo, da empresa de refrigerante, né? Pelo site da loja de conveniência, do supermercado, aquele mesmo refrigerante, só que aí vem geladinho, no horário, num aplicativo, né? Que o nome começa com I, termina com food, e que o mundo aí se rende hoje, inclusive os varejistas, os lojistas, donos de restaurantes que, né, aceitam, pagam e aí agradecem muitas vezes por ter essa operação. O Omnichannel passa a ter um outro componente, o entender que além de canais, eu preciso ter pessoas e processos. Eu acho que assim o Phygital adere a isso e amplia a visão de nós, gestores, professores, operadores do marketing, num sentido mais até humanizado, viu, Ernesto? Porque quais são as pessoas que estão lá do outro lado da linha quando um pedido aí pelo canal digital não funciona? Com quem eu falo? Qual que é a linha direta, inclusive, para fazer aí a alegação de uma venda? Inclusive aconteceu recente, vou dar um exemplo pessoal, de uma compra que fizemos e vários dias atrasada essa compra não vinha, estando lá o sistema que
já tinha sido contabilizada a aquisição, né? Então tinha que ter lá no site um canal onde a gente entrou em contato, interagiu e resolveu a questão. Isso inclusive pega bem para a empresa, né? Eu entrei em contato e agradeci. Muitos dos consumidores parariam aí esse contato, mas eles usarão isso na métrica. Onde é que está falhando esse processo? Então eu acho que o jeito de olhar Phygital é maior, é mais amplo, e eu diria um pouco mais, chama atenção para esse momento da nossa conversa, de um marketing humanizado, né? Senão tudo vai ser algoritmos e números, e eu sou um professor um pouco old school nisso. Eu acho que nós temos que ter critérios, pessoas, ferramentas para atender outras pessoas. Você acha que a venda, né, física ou a online, elas foram encaradas como anônimas, no sentido de que a velha ideia, né? Ou um ou outro, não? Boa questão. Para algumas empresas, sim, até como modelo de negócio, né? E permanecem. Não é obrigatoriedade de um e-commerce montar uma loja física. Mas se percebe que nesse jogo de experiências, onde é um grande diferencial e que o cliente quase nunca varia preço. Eu há anos dando palestra, treinamento de atendimento ao cliente, uma questão que muitos lojistas, donos de empresas acham muito simples. Eu digo que é onde o marketing de fato acontece, onde você recebe o cliente. Antes recebia, né, na loja, nos últimos tempos cada vez mais nos múltiplos canais, físicos e digitais. E o atendimento ao cliente, além de dar atenção, ele tem uma série de posturas e práticas. E aí eu enfatizo aqui nesse belo EasyCast, podcast da Abralimp. Tem gente que não gosta de atender pessoas. Não que não sirva para a empresa, mas rapidamente esse profissional ou até a sua gestão identificar isso e não deixá-lo como uma linha direta de contato. Porque lidar com pessoas vai ter questões de incerteza, de imprevisibilidade, né, de insegurança, principalmente da parte do cliente quanto àquele serviço, aquela entrega, se aquele produto realmente é bom, se aquele prato para a criança não vai fazer mal, se realmente não tem ou tem a lactose. E esse tipo de diálogo na nossa sociedade, uma sociedade que preza cada vez mais pela diversidade, pela ética, né? Até de certa maneira um processo de inclusão muito forte que as empresas fazem quando ela cuida das pessoas que vão cuidar dos clientes, pessoas também, em nome delas. Eu diria então que a gente aqui começa a fechar todo o cerco. O nome é muito ligado à tecnologia, mas a diferença desse marketing digital, quem realiza são as pessoas. Agora, essas pessoas, eu sempre faço essa pergunta, né, e não é repetitiva, porque eu gosto de ouvir a opinião das pessoas. Você acha que esse profissional, né, essa pessoa de vendas que está lá, ele tem que ser ele é generalista, ele tem que ser um generalista ou um especialista ou os dois? Nossa, que boa. Se for os dois, é um profissional que hoje está em escassez. No mercado, ainda mais um mercado que a gente fala em vários setores, o apagão da mão de obra. Trabalho tem, né? Muitas vezes o que falta é a gente preparada para encarar esse trabalho, esse desafio, essa permanência no emprego. Acho que sim, você mostra de novo aí uma coerência de que eu tenho que ter uma visão do todo, mas um diferencial eu causo numa parte. Hoje, exemplo, essa disciplina na área de gestão que eu ministro, marketing serve para quê? Como é que esse marketing daqui para frente vai ser empregado? Como que a gente não tem feito ele e precisaria? Então são questões para o profissional que nos escuta, né? Onde estou, para onde vou e como vou fazer essa condução, que serve para esse sentido. A loja que tem muita venda no seu balcão, mas percebe a carência de trabalhar o seu site, o seu Instagram, os seus canais digitais. Ela tem que fortalecer com isso. Dificilmente o melhor vendedor do balcão vai ser esse cara, mas ele vai poder passar esse conhecimento para um novo especialista aí do digital, né? Só para ficar nesse exemplo de produtos de limpeza, de higienização pular, para outras organizações, enfim. Então, um pouco dos dois, né? Eu tento fazer isso. Não vamos falar aqui da síndrome do pato, que nada um pouquinho. Ele também corre, tenta voar, e aí não faz nada tão bem contra outras espécies aí, mas de certa maneira o mercado competitivo faz, de novo,
com que nós tenhamos que aprender cada vez mais novas competências. Posso fazer um pouquinho da competência? Claro, Cada aula, claro. você entrevista um professor, ele fala sobre conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu, durante a pandemia, estava fazendo antes, mas o mundo entrou em pandemia, eu até mudei o tema da tese. Eu escrevi um pós-doc sobre a liderança frente às incertezas, que a pandemia acelerou. E eu inseri um E nesse chá, né? Eu falei conhecimentos, habilidades e atitudes. Para quem já viu isso numa lousa, num livro, num folheto, é o chá que dá essa sigla. E aí eu inseri um E, Humberto, Ernesto. E o E de experiência. E experiência não está relacionada apenas à idade, está relacionada aos aprendizados práticos que a gente tem. Um vendedor que carrega a sua experiência para os novos canais digitais, ele pode fazer diferença, inclusive contando a história, que hoje os especialistas falam de storytelling, contar sobre a empresa, Sim. falar sobre a marca. O meu pai, quando construiu essa organização, né? Então, a gente aprende sempre com as experiências anteriores. Eu gosto de falar que a gente tem que melhorar a roda, não precisa a todo momento criar, fazer, elaborar novas rodas. Não. Agora, como a gente consegue, né, fazer com que essa geração nova, mas toda essa tecnologia, tá certo, se adapte a um mundo que não é só digital, né, Morgado? É uma mistura, né? O tema é esse, né? Uma mistura do físico e digital. E como essa tecnologia ajuda na informação para com que cada vez o marketing possa desenvolver e caminhar junto com a informação, porque a informação, quem não tem informação, é o que a gente está falando, né? Tem uma opinião, né? Isso. E não dá mais para ter opinião, a gente tem que ter a informação, né? Como é que mistura tudo isso e faz com que eu crie estratégias cada vez mais eficazes para atingir o meu propósito, atingir a minha meta, vamos colocar assim. Olha que pergunta ampla extensa, e gostosa da gente tentar responder, né? Uma empresa hoje que caminha para uma sobrevivência, mas também para permanência, crescimento e, por que não, inspiração de outras, ela tem que fazer uso desse termo que você pôs muito bem. Capa de Harvard Business Review, uma referência para nós do mundo da gestão e dos negócios, né? Qual é o seu propósito? What's your purpose? Cada um pode ter o seu propósito. Sim. É claro que numa escala de necessidades, se a gente não estiver vendendo, ou o profissional estiver aí com fome, ou com algumas coisas básicas não supridas, ele não vai pensar nessa ideia de propósito, de autorrealização e de legado, né? Mas nós estamos numa época, diferente das anteriores, com maior acesso às informações. Como se escuta socialmente, mas também na sala de aula, professor, eu vou dar um Google, ou vou dar uma googada. Tudo o Google, os buscadores trazem para o indivíduo que quer ter aí o primeiro contato com aquilo. Um termo, um assunto, uma cidade, quero ver onde é isso num país estrangeiro, né? Agora, a informação em si só, ela não tem valor numa base se você não adquirir uma sequência frente a isso, ou, portanto, um assunto em conhecimento. O conhecimento ele é exponencial, o que também nos desafia, nos faz assim até com um entusiasmo novo nesse processo de querer aprender e ensinar, né? Eu não acho que um professor, ficando velho, ele fica ruim, ele fica com sabedoria, fica com experiência, mas ele tem que se desafiar a aprender sempre. Para o profissional é a mesma coisa. Está cheio de práticos de loja, de farmácia, de atendentes, garçons antigos, e que se você colocar para fazer o pedido aí digitalmente, o cara se perde, ele guarda no bolso, tira a caneta, às vezes até infelizmente atrás da orelha, né? Porque sobre higiene e limpeza não seria boa, e escreve no bloquinho lá de notas e vai na boqueta da cozinha fazer essa solicitação. Os dois mundos convivem. Quem quiser se dar melhor profissionalmente, pessoalmente, até para usufruir desse mundo da informação, tem que aprender a lidar com isso. Para os mais novos, questão crucial, observar, analisar e perceber que por mais que eu goste dos números, dos algoritmos ou das telinhas, né, que é mais fácil explicar para o novo,
do outro lado tem sempre uma pessoa, num processo comercial, num processo de vendas, num processo de que você assiste lá o youtuber, ele está gravando, tem o pessoal do estúdio, tem o pessoal da produção daquele conteúdo, né? Então essa conscientização, volta a falar algo básico, né? Que até pessoas do dia a dia aí nos mostram de uma maneira bem simples. Um processo que a gente precisa nesse novo milênio parece que é retomar a humanização, retomar a ideia de que o mundo é feito de pessoas que estão aqui para se desenvolver, para melhorar, e aí a solução do Brasil não é tirar o brasileiro, são melhorar continuamente os brasileiros ou quem escolher estar aqui no Brasil. O barco, analogia também simbólica para uma empresa, tem as pessoas lá dentro. Será que todos estão remando? Ernesto, tem gente no barco que não está remando. Tem gente no barco que está batendo no assoalho e falando, se furar não é meu mesmo. Faça essa figura de linguagem, essa metáfora para as organizações. E não só quem é dono, quem é profissional. O vendedor que está fazendo tudo direitinho e não está batendo as metas, pode perceber que às vezes está carregando algumas pessoas nas costas. E aí esse peso fica ainda maior. O bom professor de uma instituição, ele ajuda a preservar o nome, mas pode ter um colega ruim que está falando mal, que não está fazendo o trabalho dele, e esse aluno que vem para o seu semestre, eu tenho dado aula mais em períodos mais da formação, né? Mas já dei aula em primeiro semestre, em graduação, gosto muito dessa experiência. Tem alguns vídeos assim na minha rede pessoal que mostram isso, a hora que você vê o brilho nos olhos. Mas esse brilho, se ele não for cultivado, até chegar no último ano da faculdade, ele já se apagou. Então, nós trabalhamos em equipe. Por melhor que seja o profissional, ninguém ganhou Copa do Mundo até hoje sozinho. Talvez o Pelé em algumas épocas, mas isso a gente vê nos documentários, né? Mas tinha lá um goleiro, tinha um lateral, tinha outros bons jogadores também. O craque, ele é mais craque quando ele trabalha em equipe. E isso em qualquer modelo de organização? Acho que sim, né? Até as próprias startups aí, que hoje primam por poucos e bons, meninos inteligentes ou inovadores, precisa de um contador. Precisa de alguém para ajudar a fazer lá a higienização, a limpeza dessa estrutura. Se estiver em algum lugar, professor, mas a gente trabalha no home office. No mínimo alguém tem que limpar o seu banheiro, fazer compra de pão francês, ir no supermercado. Ninguém consegue fazer sucesso sozinho. Acho isso, né, Ernesto? Posso aí, nos meus próximos anos vindouros, ver outras estruturas, outros modelos de negócio, mas a própria função nossa de consultor, tem projetos que se a gente não dividir, a gente não caminha com ele, não anda. Por mais que a gente estude, busque conhecer, não somos bons em todas as áreas de uma gestão de empresa. Então a gente precisa se solidarizar, trabalhar em equipe, construir com outros também craques, por que não? A gente aprende com o outro, né? Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta que é curiosidade mesmo. Eu sou da geração que era olho no olho, né? Você marcava uma visita, você ia no cliente, você fazia uma apresentação muito curta, pessoal, né? Eu sou o Ernesto, etc, etc. E tentava entender as dores do cliente e apresentava uma solução. Com a forma digital, isso eu acho que perdeu, não sei. Qual é ou ampliou, né? Ampliou. Como fazer isso numa reunião pelo Zoom? Eu tenho participado de um programa de mentoria que as reuniões são pelo Zoom, até porque são pessoas em diferentes lugares do estado de São Paulo. E é muito interessante que algumas dessas dores, inclusive do próprio indivíduo, a gente sempre fala isso, né, Ernesto? Na gestão tem um contexto, tem a prática da gestão, mas tem a figura do gestor, que inclusive nos cursos de graduação, de pós e até de MBA, às vezes tem deixado de lado. O assunto liderança dá um pouco de holofote e luz nesse sentido que a gente pode caminhar a conversa nesse final aí do podcast. Mas nós achamos que algumas dessas etapas são ampliadas. É muito mais escancarado, inclusive em reuniões que eu posso depois reassistir, gravada pelo Zoom, pelo um aplicativo, aquela parte que o cara soluçou, não falou direito. Você tem problemas na sua empresa, de sucessão, ou de liderança, ou como sócio.
com a esposa, empresas de pequenos portes, ou com o marido, né? Quando eles dois cuidam, e que às vezes não é relacionada apenas à gestão, está relacionada a outra esfera daquele convívio. Nós no Brasil temos muita pequena e média empresa, e que a gestão passa aí por uma personalização dos indivíduos, e não por atividades e tarefas das posições. Né? Lembrando que todo e qualquer negócio, da multinacional com milhares de pessoas, a pequena empresa de 3, 4 funcionários, mas o dono, pode ser dividida e saneada pelas áreas funcionais. Marketing, que a gente está falando aqui, RH, ou gestão de pessoas, produção, se é uma indústria, mas hoje o termo mais usado é operações, e o administrativo financeiro. A gente olhar tudo isso, inclusive com a tecnologia, que alguns especialistas falam que é a quinta área funcional, eu acho que é a que integra tudo isso. Um sistema operacional, um sistema de gestão, uma prática que eu tenho os dados da empresa para poder tomar, né, a decisão daqui para frente. Inclusive, eu olho o passado, olha que interessante isso, no momento presente, mas sempre numa tentativa de direcionar o meu futuro. A prática de gestão conjuga na mesma ação os 3 tempos verbais. E aí que está o desafio. Eu acho que a internet, ou as reuniões ao vivo, porém com aplicativos, né, porém com videoconferência, elas podem, claro, de acordo com o gestor, observar mais aspectos do que essa coisa que antes no olho era só naquele momento, tinha um pouco da timidez, né? A câmera hoje, meu cara, você tem acompanhado bem, tanto que você tem esse notório EasyCast aí, que é muito assistido, ouvido pelas pessoas, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Aliás, eu espero estar contribuindo com quem está nos ouvindo. Não, com certeza, aí assistindo. Com certeza. Deixa eu perguntar, você acha que o Phygital é o futuro da experiência do consumidor? Como você vê o papel do marketing Phygital no cenário atual? E o que você pensa com relação a isso para o futuro? Eu sei que você não tem bola de cristal, mas... Sim. A experiência é usar os 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. Eu vou dar uma de vendedor aqui e vender minha volta ao Gcast do Ernesto. Eu não tenho essa previsibilidade, mas temos algumas informações que podem nos ajudar. A experiência do cliente é o grande diferencial competitivo daqui para frente. O que eu propicio na entrega do meu produto, do meu serviço, da minha aula, daquele produto de limpeza, daquele equipamento que higieniza com mais exatidão, praticidade, uma parede, uma janela, um carpete. Então essa experiência, que também é resultado após a ação, o produto e o processo, é o que as empresas devem buscar. Eu não fecho a questão no modelo de negócio. Vão ter e-commerce muito práticos, rentáveis e que não vão para o físico, mas tem que se atentar ao outro lado da linha, quem são as pessoas que resolvem caso de problema, quem é a empresa de delivery, de motoboy ou de entrega que ali representa aquela organização que trabalha apenas no digital, né? Por outro lado, a loja que fica apenas no físico tem perdido espaço. Tem percebido que, no mínimo, a postagem, a regularidade de informações, de mostrar-se ao mundo do digital, mesmo para quem depois vai lá consumir naquele restaurante, naquela loja, naquele espaço físico, né? São importantes. Não dá para desprezar isso. É como não estar na lista telefônica mais, não fazer parte de pelo menos algumas das redes sociais aí mais visitadas e atraentes. Então eu diria, a experiência do cliente é o parâmetro de condução da gestão de marketing cada vez mais. Não existe modelo único e o Phygital faz a todo momento a gente brincar. Eu vou usar um outro termo aqui que faz a gente resgatar um pouquinho a vontade do nosso ouvinte e estudar. Há uma simbiose entre os dois lados, o físico e o digital, nos modelos de negócio que vão perdurar. Né? Tem hora que eu preciso de um, tem hora que eu preciso do outro. E muitas vezes o cliente não identifica essa diferença e o gestor fala, ainda bem que eu tenho os dois. Ainda bem que tem os dois. Muito legal. Bom, conversei com o professor Rogério Morgado. Queria ouvir as suas considerações finais, professor, e agradecer em nome do Ricardo, né, o presidente da Abralímpia, a sua presença. Muito legal, um papo muito
com muito conteúdo. Poxa, que bom. Eu que agradeço, Ernesto, agradeço a Abralimp aí, eu acho que é uma associação, uma entidade que tem feito um trabalho incrível com as pessoas, e aí que está todo o escopo do diferencial, é alguém que congrega, compartilha, direciona, de certa maneira um item que faz parte aqui do nosso conteúdo, né, do marketing, da gestão, é a liderança. Se a gente não tiver grandes líderes que olhem além do momento presente, uma visão de futuro, mas para que realize coisas, para que consiga trazer outros remadores num barco com um bom trabalho de gestão, né? A gente não vai ter grandes avanços no mundo cada vez mais competitivo. E eu queria então dar um último item, para quem aí curiosamente depois for pesquisar, dá um Google no termo do Kaizen, melhoria contínua. Kaizen, palavra japonesa, já milenar, ficou bem conhecida na época da qualidade, né, em sistemas de qualidade, ISO 9000 e os vários ISOs que depois vieram em seguida, porque ressalta aquela história da melhoria contínua. Em italiano também se fala isso, piano piano se va lontano, ou passo a passo a gente vai longe. Para a empresa que ainda só está no físico, comece de leve a fazer a imersão no digital. Uma empresa que só é um e-commerce, mas que não está cuidando das pessoas, não está capacitando, né, Ernesto, treinando os indivíduos, começa a olhar isso, que a sua organização depende também desse mundo mais tangível que são os indivíduos. Então deixo essa mensagem, eu agradeço muito a sua entrevista, muito bem conduzida. Teve hora aí que eu confesso que eu não saio. Eu achei que eu não ia conseguir responder, mas se as pessoas curtiram, aprovaram e gostaram de algumas coisas aí, eu fico muito contente. Bom, excelente. Conversei com o professor Rogério Morgado e agradeço imensamente a sua presença. Sei que você está com a agenda aí super corrida, né? E peço, né, para o pessoal que está nos ouvindo, acesse o site da Fundação Abralimp. A gente acabou falando bastante sobre capacitação. Lá tem uma grade de cursos bastante legal. Acompanhe os nossos episódios do Digicast através das principais plataformas digitais. Eu fico por aqui, agradeço a todos. Mais uma vez, professor, muito obrigado. Só para terminar, então, se alguém quiser seguir, no Instagram, Morgado Professor, você encontra outros conteúdos nossos, outras imersões, inclusive as palestras que demos lá na Abralimp e outros lugares. Morgado Professor, tudo junto, no Instagram. Vamos manter essa conversa no mundo digital. Quem sabe fazer um episódio parte 2. Poxa, fantástico. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.